Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 8. Gênesis 2, 8. Quando nós cantávamos, quero olhar na face do meu Criador. Porque tem tantas pessoas, irmãos, que correm atrás das coisas de Deus, que elas acabam se perdendo naquilo que estão buscando. Porque nem sempre a nossa caminhada espiritual, ela nem sempre entenda num sentido, ela não é para frente, ela é para trás. Enquanto o mundo está evoluindo, cada dia é uma novidade. Hoje você está com o iPhone 7, provavelmente daqui a uns 3 meses deve sair o iPhone 8. Já tem o 7S? Tem não, né? Tem ou não? Tem, Samuel? O S8 é de que? Como é que é? Para setembro, né? Então, entrou o ano que vem, vai ter o 8. Enfim, enquanto o mundo, irmãos, está caminhando para a modernidade, Deus, Ele está querendo levar a igreja, não para a modernidade, mas Deus quer levar a igreja para a sua origem. Quando nós cantamos, quero olhar na face do meu Criador, isso tem tudo a ver com voltarmos para a nossa origem, voltarmos para o nosso relacionamento com Deus. Um lugar onde Deus preparou para o homem desde o começo. A Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. Irmão, é muito interessante porque eu fico procurando imaginar isso. O homem como um boneco de barro. Mas quando Deus sopra, se você prestar bem atenção, para soprar nas narinas tem que estar face a face. A boca de Deus estava praticamente na boca do homem, as narinas logo ali. E quando Deus sopra, a Bíblia diz que o homem passou a ser alma vivente. Então, passou a ser alma vivente, quando ele abre o olho, a primeira coisa que o homem viu foi a face de Deus, foi a face do seu Criador, foi a face do seu Pai. E quando nós adoramos, quero olhar na face do meu Criador, nós estamos falando de voltar ao projeto inicial do coração de Deus. Deus não quer a modernidade, irmãos, não influencia no meu relacionamento com Deus. Mas nós precisamos de voltar para esse lugar, aonde a gente possa olhar, irmãos, para o rosto, para a face de Deus e falar: uau! Quem aqui já ouviu alguma coisa de Deus assim tão simples? Às vezes ele só falou: filho, e você se sentiu quem? Nós precisamos de voltar para esse lugar, irmãos, aonde a face dele é mais preciosa do que qualquer coisa. Estava conversando com a pastora e ela falou que ouviu a palavra de um pastor, que ele falava: se você hoje é um engenheiro, você não é engenheiro.
Você conhece engenharia, porque você na realidade é filho de Deus. Às vezes a gente costuma falar, eu sou um analista de sistemas. Não, eu estou analista de sistemas, mas por dentro eu sou filho de Deus. Ah não, porque eu sou pedreiro. Não, irmão, você está pedreiro, porque aí dentro você é filho, você é filha de Deus. A sua origem aponta para o coração de Deus. Amém? Gênesis capítulo 2, o versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore dos jardins comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Vamos orar uma vez mais? Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, continua falando conosco. Leva-nos, Senhor, para um lugar, o lugar da presença, o lugar onde nós podemos contemplar a Tua face e continuar recebendo o fôlego de vida, o fôlego, Deus, que leva o nosso espírito a viver, não apenas o nosso corpo humano, mas o nosso espírito possa viver para contemplar a Tua face, para sentir o Teu cheiro, para Te abraçar, para ter comunhão contigo em todo o tempo. Pai, queremos declarar que amamos a Tua presença, Pai. O Senhor está neste lugar. E nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz através da Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém? Implantou o Senhor Deus um jardim no Éden. A palavra Éden significa prazer. O verdadeiro prazer não está naquilo que nós conquistamos, mas o verdadeiro prazer está naquilo que Deus planta e nos dá. O verdadeiro prazer, irmãos, não está naquilo que as minhas mãos conquistam, mas aquilo que traz prazer, aquilo que traz alegria, não um prazer momentâneo, mas a verdadeira alegria está naquilo que o Senhor conquista. E eu sei que Deus, irmãos, Ele ainda tem esse lugar chamado Éden. Adão usufruiu deste lugar de uma forma física, porém eu e você, Deus suspendeu, Ele pegou esse jardim, esse Éden, esse lugar de delícias,
e colocou nele. E quando nós temos comunhão com Ele, nós passamos a desfrutar de todo esse prazer da comunhão, prazer da intimidade. E Ele não criou esse lugar simplesmente para mostrar a glória dele. Veja que Deus criou, Ele plantou o Éden e Ele pôs o homem nele. Quando a gente olha a palavra pôs, essa palavra é estabelecer. É por isso que a comunhão com Deus ela é tão importante, porque são nos momentos que eu tenho intimidade com a palavra, que, por exemplo, eu oro em outras línguas, aonde o Espírito me revela uma verdade nova. Toda vez que Deus me revela algo novo, na realidade Deus não está falando, filho, estou te dando mais conhecimento, não. Ele está me estabelecendo em um lugar aonde eu vou ter prazer por conta dessa revelação. Esse primeiro pois não está ainda relacionado ao ato físico de pegar ele e colocar. Tem um texto que tem uma música que nós cantamos, de dentro para fora, vem queimar em mim. De dentro para fora até me consumir. Tudo que acontece em nós, primeiro acontece de dentro para fora. Nunca deveríamos orar para que Deus mude as circunstâncias, mas nós temos que orar para que Deus mude o nosso interior, para que Ele mude as estruturas internas, para que Ele nos dê um novo coração, para que Ele nos dê uma nova visão espiritual. Porque quando Ele muda por dentro, tudo muda por fora. Tudo. A Bíblia diz em 1 Samuel que Ana, ela era uma mulher amargurada de espírito, não comia, chorava e não comia. Mas quando o Espírito Santo a tomou, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, o Espírito Santo toma ela. E quando Eli fala que o Senhor te conceda o pedido que fizeste, a Bíblia diz que ela comeu e o seu semblante já não era triste. É muito interessante porque ela ainda não tinha ganhado filho, ela ainda não estava nem barriguda, mas por causa do Espírito Santo, que deu uma palavra para ela, dentro dela, construiu uma verdade dentro dela, o seu semblante mudou. Primeiro Deus nos muda por dentro. Primeiro Deus nos estabelece em uma verdade, Deus nos estabelece em um nível de comunhão e de relacionamento com Ele, primeiro dentro. E porque Ele me mudou por dentro, Ele me estabeleceu por dentro, eu estou a ponto de entrar dentro do jardim. Deus não pega você no jardim e coloca você dentro do jardim, mas Deus primeiro coloca o jardim dentro de você, para depois você experimentar do jardim. Você quer ver como isso é interessante? Você está comigo aí que Deus primeiro pôs o homem no jardim, no Éden. Olha o versículo 8, e pôs nele o homem que havia formado. E a palavra pôs significa estabelecer. Aí a Bíblia diz, do solo fez o homem Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha comigo no versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o... Mas se a gente for olhar lá no capítulo 8, não está falando que Deus já tinha posto o homem lá? Então como que Deus põe no versículo 8, e lá no versículo 15, Deus coloca? Será que Deus está fazendo duas coisas iguais? Ele colocou e em um outro tempo ele tirou? Não. É porque, irmão, se a gente olhar, você vai ver que primeiro Deus pôs, no sentido de estabelecer primeiro um jardim dentro de nós, verdades, comunhão. Depois a gente vê que no versículo 15, a Bíblia diz, tomou. Esse tomar, irmãos,
no sentido de tomar por esposa, casar. E o colocar é no sentido de descansar. Sabe por que muitas vezes nós não descansamos em Deus? Porque não tem nada estabelecido dentro de nós. O que te mata não é uma crise. O que te mata não é um problema. O que te preocupa, o que te consome não é o problema. O que te consome é você não ter uma palavra de Deus estabelecida no seu espírito. Porque quando nós temos uma palavra, nós nos sustentamos nela. E a própria palavra também nos sustenta no meio da crise. Lembra que o salmista diz: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois nós ainda o louvaremos. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas? Espere em Deus, eu tenho uma palavra de Deus e eu vou ficar firmado nela, porque passam-se os céus, passa-se a terra, mas a tua palavra permanece para. Olha para o teu irmão do lado, fala: você não precisa que Deus mude as tuas circunstâncias. Diga: você precisa de uma palavra, aonde você vai ser estabelecido nela. Pastor, então eu preciso de uma palavra. E como que eu tenho essa palavra? É quando você deixa Deus te tomar. Quando você deixa, ou quando você busca. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmo 1: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros. Quando eu entendo que o meu prazer, lembra o que significa a palavra Éden? Prazer. Antes o meu Éden, o lugar aonde tem a minha provisão, aonde Deus já plantou árvores e com frutos belos à vista, aonde Deus já providenciou o lugar do meu alimento. E aonde que está isso, pastor? Dentro da palavra. Antes o seu prazer, o seu jardim, o seu lugar de comunhão está na palavra, e nela eu medito dia e noite. E porque eu medito dia e noite, Deus vai me estabelecer como uma árvore plantada em um lugar onde as minhas raízes vão encontrar águas e as minhas folhagens não vão murchar. No tempo certo dá o seu fruto. Sabe quando a crise vem? É no momento da crise, irmão, que o fruto tem que dar. O fruto chamado paz. Vou comer um pouco aqui desse fruto do Espírito, paz. A circunstância está lá, eu não nego. Mas aqui dentro, o timão, não o Corinthians, mas o timão do timoneiro, o comandante lá do barco, está nas mãos do meu Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido e também sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ah, pastor, mas o diabo... irmão, a Bíblia diz que quando a gente chegar lá, você olha Apocalipse, a gente vai olhar para o diabo e vai falar: era isso aí. Enquanto a gente não conhece quem nós somos em Deus, enquanto nós não estamos estabelecidos numa palavra, o diabo é o bicho mais grande do mundo e mais poderoso do mundo. Mas quando a gente entende que nós estamos fundamentados em uma palavra, Deus me estabeleceu e Ele vai me colocar sobre um lugar que essa palavra me projeta para lá, eu vou olhar e vou falar: ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Eu sei que Ele venceu, porque tem uma palavra dentro de mim que fala: filho, fica firme. Nós precisamos de ter isso, irmãos.
E isso vai muito além do que você ir à igreja na quinta, no CEP na quarta. Isso fala de alguém que entra diante de Deus e que medita na palavra e que tem sede e que está em busca, irmão. O CEP é simplesmente um lugar onde vai me incentivar ainda mais a buscar essa palavra que vai me estabelecer em um lugar em Deus. A comunhão tomou. Sabe, irmãos, a palavra tomou é também casar, tomar por esposa, arrebatar. Eu quero que Deus arrebate o meu coração a cada dia mais. Ah, pastor, o que significa ter um arrebatamento do meu coração? É transplante? Não. É quando você tem o seu coração nas coisas da terra. Imagine isso aqui é a terra e o seu coração está nas coisas da terra. Mas quando Deus me estabelece, Ele vem e me toma. Ele pega o meu coração e arrebata. As coisas da terra, elas me servem, mas o meu coração não está mais nas coisas da terra, mas agora o meu coração pertence ao Rei, ao Senhor da glória. Ah, pastor, em minha casa própria. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: calma, Jesus está preparando. Sério, pastor? Ele disse: vou para junto do Pai e vou preparar morada para vós. Só que a morada não é aqui, a morada é lá. Ei, irmão, deixa eu falar uma coisa. Essa igreja, esse ministério não está preparando você para morar aqui na terra. Essa igreja está preparando e adestrando o seu espírito para ir morar no céu. O nosso tesouro está lá, a nossa morada está lá. Aleluia. Irmão, quando Jesus voltar, meu filho, quadra 5, conjunto A, casa 40, sobrado, com carro na garagem, pode ir lá, porque eu vou subir. Quem vai querer a casa na quadra 5? Ninguém, irmão. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: eu vou subir também, meu filho. Então, irmão, deixa Deus arrebatar o seu coração hoje, porque se Ele não arrebatar hoje, provavelmente no dia do arrebatamento você vai falar: não, eu não quero ir, Deus. Mas deixa Ele arrebatar, deixa Ele tomar. E aí, irmãos, depois quando Ele toma, quando Ele arrebata o nosso coração, olha logo em seguida, versículo 15: tomou, pôs o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O homem só tocou a partir do momento que ele foi estabelecido no espírito por dentro. E depois que Deus o arrebatou, aí Deus colocou, agora falou: agora você vai tocar, você vai cultivar e você vai comer, você pode comer de tudo livremente. Sabe por que a gente às vezes não entra em uma medida? Porque Deus não vai te perder para nada, irmão. Adrianinho, Deus não pode te perder para aquele sonzão lá não, viu? Adrianinho desse tamanho, irmão, tem um carro maior do que ele, tem que até uma almofadinha para ele poder ficar em cima, mas quando abre a porta, as portas tudo cheio de alto-falante. Irmão, não sei o que... Eu creio que Deus, Ele pode te dar grandes coisas, mas não fará antes dele ter o seu coração, porque Ele não vai te dar algo que Ele mesmo vai perder você para aquele algo. Agora, quando Deus tem o nosso coração, Ele fala: filho, agora eu posso te colocar em qualquer lugar, eu posso te dar qualquer coisa.
Ah, Deus, eu quero um emprego. Aí Deus dá um emprego, aí o irmão não vem mais para a igreja. Deus me dá um Uber. Deus dá o Uber, o irmão não quer mais vir. Pastor, o senhor furou meu pneu. É para você ir para a igreja. Mas assim, Deus ele faz isso é um processo. E aí quando Deus coloca a gente, irmãos, Ele já tem o nosso coração. Ele fala, filho, agora você pode comer. Agora vai usufruir disso. Vai desfrutar disso. Porque eu já tenho o teu coração. Agora olha comigo aqui, irmãos. Olha comigo, versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para o alimento. Eu quero profetizar na sua vida, irmãos. Deus, Ele nesses dias, se você deixar Deus arrebatar o teu coração, Deus vai começar a fazer brotar coisas na terra, para poder te abençoar. Coisas que são naturais para te abençoar. Deus vai abrir portas tremendas para te abençoar. Mas não é para te suprir não, irmãos. Não, é para falar, filha, agora eu tenho o teu coração. E você vai entrar nesse novo nível. Então Deus, Ele fez brotar toda sorte, irmãos. Sabe o que é isso? Toda sorte. Deus não colocou mais ou menos, mas toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. Repita comigo. Coloca a mão assim, ó. Fala, primeiro, Deus me estabelece. Diga, é um lugar no mundo espiritual de autoridade. Diga, de paternidade. Diga, Deus é o meu Pai. Diga, e Ele me estabelece. Diga, depois Ele arrebata o meu coração. Diga, e quando Ele arrebata o meu coração, diga, o meu coração é dEle. Diga, Ele me coloca em um lugar que Ele mesmo plantou. Diga, com toda sorte de árvores. Tem comida para você aí, irmãos. Tem provisão de Deus. Agora, olha as árvores. Agradáveis à vista e boa para o alimento. Nem tudo que você olha, que agrada os seus olhos, é um alimento saudável para você. Nem tudo que você olha e que é agradável à vista é boa no seu estômago. Já comeu algum alimento que logo em seguida você passou mal? Uma vez eu fui no Mangai aqui em Brasília, eu tomei um suco. Você lembra de que foi, meu bem? Mangaba. Irmão, eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que o bicho inchou meu bucho, que eu passei a tarde toda sem fazer digestão. Sabe o que acontece? Não é que eu, pastor, o senhor não vai lá? Não, claro, posso até ir, mas eu nunca mais fui lá. Mas quando eu vou em João Pessoa, Joãozinho e Ellen, né? Primeira coisa, a gente deixa a mala em casa, no hotel, e eu e Patrícia a gente pega o ônibus 510, que a gente vai de ônibus, irmão. Pensa num... Porque o 510 passa bem pertinho do Mangai. O primeiro lugar que a gente vai é no Mangai comer. Mas aquele dia, teve algo que não fez bem para mim. Ainda que ele aparentasse bonito, agradável à minha vista, mas lá no meu estômago fez mal. Mas tudo aquilo que Deus faz para nós é agradável aos nossos olhos e é boa para o alimento, porque faz bem aos olhos e também ao nosso espírito, amém? Então agora eu fico imaginando isso, irmãos, que quando Deus plantou, eu acho que Adão ficava olhando,
Quem já viajou aqui e viu uma paisagem muito bonita? Que assim, você fica admirando e você reconhece Deus naquele lugar. Quem? Irmão, agora você imagina o Éden. A gente só olha árvores, a grande maioria normal, né? Mas imagina você olhar assim um pé de manga, mas aquele pé de manga, irmãos. Você olhar, uau, eu quero essa manga. Fala aí o fruto que você gosta. A fruta que você gosta. Não fala piqui não, irmão. Tô brincando, irmão. Se você gosta de piqui, pode falar. Vai, fala. É isso aí. Imagina o pé disso aí. Irmão, mas não é algo que alguém regou e adubou. Imagina isso. Debaixo de uma glória de Deus. Uau. E você come, irmãos. E quando você come, não incha a sua barriga. Mas você fala, aleluia, agora é só assistir o jogo do Flamengo e descansar. No Jardim do Éden, ainda bem que na glória não vai ter Flamengo, viu, irmãos? Mas também não se preocupe que não tem Corinthians, não tem nada lá. Lá só tem Jesus. Jesus nunca perde, nunca perdeu e nunca vai perder. Amém? Mas agora imagina isso, irmãos. Eu não sei, mas imagina se Adão e Eva não tivessem pecado. Eu creio que, imagina Caim e Abel dentro do jardim, porque Caim e Abel fora do jardim foi uma tristeza. Mas imagina Caim e Abel dentro do jardim. Papai, eu quero uma manga. Espera aí, meu filho, que eu vou buscar. Está aqui, meu filho, come. Sacia a tua fome. Papai, eu estou com sede. Liga o purificador de ar. Não, filho, aqui você pode ir no rio de Deus. Água pura. Sabe por quê, irmão? O que Deus faz. E essas delícias, irmãos, estão disponíveis para mim e para você. Agora eu quero falar sobre o rio, o que dá fruto, essas árvores. Que são agradáveis à vista e boa para o alimento. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Se as pessoas não olharem você, as coisas de Deus, elas nunca serão saciadas. Porque a árvore, ela é conhecida pelo fruto. E se a gente olhar que cada um de nós é como árvore plantada junto ao ribeiro, se você não tiver fruto, e as pessoas não olharem para você e falar, uau, tem algo diferente aí. Irmão, eu estou com fome, eu tenho uma área da minha vida que está faminta. Você tem algum alimento para me dar? Se você, irmãos, não é identificado como um crente, se para você falar, para as pessoas saberem que você é crente, você tem que falar, é porque Deus ainda precisa de estabelecer você em algumas coisas. Mas olha para o irmão de trás e diga assim para ele, mas tem jeito ainda. Olha a partir do verso 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Irmão, olha comigo aqui. Olha comigo. O jardim do Éden servia para alimentar a primeira família. Sim ou não? Sim ou não? Era o mercado, era o dono de casa, era o candangão, era o Carrefour, era o Extra, era o dia a dia, era o Big Box, era o Mini Box. Era ali a provisão. Hoje, a provisão das famílias da terra
é também um jardim. Se você for olhar a palavra jardim, ela é a tipologia da igreja. Você sabia que você foi plantado no corpo de Cristo como uma área cercada, como propriedade? Pedro fala sobre isso. E vós sois raça eleita, propriedade exclusiva de Deus. Quando a gente olha a palavra jardim, ela fala de um jardim cercado. Sabe por quê, irmãos? Quando nós compramos esse lote, a primeira coisa que nós fizemos, depois de dar entrada e de ter direito de posse, primeira coisa que nós fizemos foi cercar. Eu falei para os líderes, reuni lá em casa, falei: irmãos, nós não temos dinheiro, mas vamos pelo menos murar. Começamos a murar, mas depois que nós muramos, nós construímos e estamos até hoje construindo, e já temos uma boa estrutura. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que quando Deus te pega, a primeira coisa que Ele faz é te cercar, porque Ele fala: eu só posso construir esse cara se eu primeiro cercar e falar: agora você é propriedade minha. Depois que eu te cerco, filho, eu vou começar a construir dentro de você algo. Eu vou começar a construir, eu vou começar a edificar. Então a palavra jardim, irmãos, quando Deus hoje olha as famílias da terra, se você for olhar, tem uma promessa que Deus fez para Abraão, porém ela se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da... Mas porém essa palavra, ela se cumpre na pessoa de Jesus. E se a gente for olhar hoje, nós somos Cristo, o corpo de Cristo. Então, irmão, as famílias da terra, da Candangolândia, de Brasília, elas são benditas. O que é bendita? Elas são abençoadas. Abençoadas com o que, pastor? Com bens? Não, irmão, elas são abençoadas com arrependimento. Elas são abençoadas sabendo que tem mudança de vida e que elas precisam de entrar nessa mudança de vida. Elas precisam de saber que elas estão fora do jardim, e fora do jardim não tem nada. Pode ter coisa agradável à vista, mas não é boa para o alimento. Mas se elas voltarem para o lugar original delas, de comunhão e intimidade com Deus, elas vão ver que dentro desse jardim Deus já plantou um lugar, árvores que sou eu e você, como exemplo, que são agradáveis à vista e que são boas para alimento, porque nós vamos dar frutos. Então hoje, irmão, o jardim é a igreja. O jardim do Éden é a tipologia, é a figura da noiva de Cristo. E quando a gente olha o versículo 10, fala que saía um rio do Éden para regar o jardim. E a palavra regar é dar de beber, é nutrir. Irmão, você é aquilo que você está bebendo. A fonte que você está conectado é aquilo que você vai ser. Se você está conectado somente nas redes sociais, quando você para conversar com alguém, você vai ser o que as redes sociais estão dizendo. Ah, você já viu aquele vídeo? Ah, você viu aquele outro negócio? Ah, você viu aquele pensamento do dia? Porque você está conectado nas redes sociais. Você é regado, a sua alma é regada pelas coisas da internet. Irmão, tome cuidado, porque a mídia social ela é muito boa. Mas um dia desse, dentro do grupo da igreja, eu vi uma pessoa postando uma frasezinha tão bonita, mas o autor dela era Confúcio. E eu corri para a internet para saber quem era Confúcio. É um cara que não tem nada, nunca teve uma vida com Deus, mas o crente já está tão bitolado que ele só copia e posta. Ele não vai procurar a fonte, ele não quer saber a origem. Nós somos, irmãos, aquilo que nos rega. Se você é regado pelos seus amigos de trabalho, é aquilo que você vai ser. Você vai dar o fruto segundo aonde as suas raízes estão ali, firmadas. Porque as raízes nada mais são, irmão, do que o canal de receber o que a árvore precisa para poder dar o seu fruto. E à medida que ela cresce, é que ela tem uma sustentabilidade naquilo que ela está vivendo.
Agora, se você também está firmado, se você está bebendo de um rio chamado Espírito Santo, se você está mergulhado na palavra, se é isso que tem te regado, e eu entendo que esse rio, irmão, ele é o Espírito Santo. E para Deus te cercar, irmãos, Ele vai ter que falar: eu vou cercar você, porque não pode entrar só internet aqui. Eu vou cercar aqui, porque não pode entrar só pensamentos carnais. Eu vou te cercar, porque você não pode viver voltado para a Babilônia, um mundo, um sistema que só pensa em ganhar, em ganhar, em ganhar. Eu vou te cercar, porque você precisa de receber de uma nova fonte. E o rio, e saía um rio. Lembra quando Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Sabe o que ele estava falando? Eu sou um rio. Lembra João capítulo 4, quando ele encontra a mulher samaritana? E ele fala: dai-me de beber. Irmão, sabe o que ele foi? Ele foi mostrar quem era que estava regando aquela mulher. Dai-me de beber. A mulher falou: como sendo tu judeu, pede a mim que sou samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Falou: como sendo eu samaritano e tu judeu, me pede de beber? Jesus falou: olha, se soubesse quem é o que te pede, dai-me de beber, e se conheceras o dom de Deus, tu me pedirias e eu te daria água de beber. Sabe o que é isso? Jesus estava falando: você está cercado por um rio, que é o poço de Jacó, e a palavra Jacó é usurpador, é enganador. Falou: você está sendo regada, quem está matando a sua sede é o engano, mas eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. E se você começar a beber de mim, você vai ver que como de fato aconteceu. Ai, Senhor, então me dá de beber. Vai e chama o teu marido. Senhor, não tenho marido. Bem disseste, não tenho marido, porque você já teve 5 e o que tem hoje não é teu. Vejo que tu és profeta. Tem um rio que flui verdade para a minha vida e para a sua vida. Tem um rio que cerca a igreja, que faz da igreja um jardim fechado. Hoje o que eu entendo, irmãos, é que a igreja não tem que ir para o mundo, mas a igreja ela tem que se cercar num rio, não se isolar, mas a igreja tem que viver dentro de um cercado chamado Espírito Santo. É Ele que me rega, é Ele que me supre, e quando eu dou fruto, aí sim eu dou por de fora, mas eu estou conectado numa fonte, eu tenho um rio que me rega, que me alimenta, que me sustenta, que me provê, que me dá de beber. Em outras palavras, enquanto aquela mulher não era saciada pela verdadeira água, ela procurava num poço, ia em outro, e ela nunca conseguia. Então veja que o rio se dividia em 4 braços, e eu quero falar rapidamente, em 5 minutos, sobre as características dos 4 braços. Pastor, por que o senhor quer falar das características? Porque se esse rio se dividir em 4 braços, e esse rio era para regar o jardim, que é a figura da noiva, é porque Deus quer nesses dias a noiva conectada, sendo regada pelo Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo vai dar essas 4 características para mim e para você como igreja. Primeiro braço do rio, versículo 11, Pison. Diga comigo, Pison. A palavra Pison significa aumento. Quando eu estou conectado no Espírito Santo, eu vou sofrer aumentos. Aumento de quê? Aumento de comunhão, aumento de amor, aumento de paz, aumento de compaixão, aumento por querer ajudar as pessoas, aumento por querer manifestar o reino de Deus, e o reino de Deus é justiça. Aumento, irmãos, de todos os sentidos, o aumento da minha comunhão dentro da minha casa, da minha família, porque esse braço do rio, ele me nutre. Quando eu estou conectado no Espírito Santo, eu vou sempre estar crescendo, irmãos. Hoje você me encontra num lugar, mas daqui a algum tempo,
Você vai conversar com uma pessoa que está mergulhada no Espírito Santo. Você sempre vai olhar. Passa um tempo. Você fala, uau, esse cara... Cadê o Bruce? Uma vez eu fui pregar lá em Sobradinho e o Bruce foi comigo. Muito tempo atrás. Foi um primeiro indício de que eu estava conectado no Rio. Quando terminou, o Bruce fez o seguinte comentário, ele falou, pastor, em todos esses anos que eu ando com o senhor, eu nunca vi o senhor pregar como o senhor pregou hoje. Isso não é, irmão, para poder mexer com o meu ego, não. Por que Deus permitiu ele enxergar aquilo? Era para Deus falar, Everaldo, você está conectado num rio, e o primeiro braço desse rio é Pison, e esse rio é o aumento, é por isso que você está fazendo coisas aumentadas, você está crescendo na minha presença, você está sendo acrescido, você está aumentando, você está indo para um lugar onde eu tenho gerado, eu estou regando a sua vida. E Deus hoje, irmãos, está te chamando, vem beber do meu espírito, porque eu tenho coisas grandes para você. Deus tem coisas maiores para mim e para você. Deus tem coisas maiores. Pastor, mas o que eu faço? Comece a beber do Espírito Santo. Comece a andar com Ele. Comece a chamar Ele. Senhor, eu tenho uma sede. Irmão, todo dia, em torno de 7h30, eu estou regando essas plantas aí. É muito interessante porque é um negócio tão simples. Mas sempre quando eu estou regando, eu estou pensando assim, ó, é assim que o Espírito Santo faz comigo. E eu fico olhando, ela fica tão verdinha, mas de vez em quando também, irmão, quando você vê ali, que ela está meia seca, pode puxar minha orelha, porque eu não estou vindo regar de manhã. É assim que o Espírito Santo faz. Vem para a minha presença, porque eu vou te regar, eu vou te dar de beber e você vai aumentar. Ah, pastor, eu vou aumentar para eu ser? Não. Você vai aumentar porque é o fluxo normal da igreja. É o fluxo normal do Espírito Santo, é te aumentar. É levar você para uma nova medida. Ah, pastor, eu nunca consigo chegar nessa medida, porque o segredo não está no alvo de alcançar essa medida. O segredo está em ter comunhão com o Espírito Santo. Amém? Esse é o primeiro braço. Agora eu quero te falar uma coisa, irmão. O jardim é tão atual. Olha o que está escrito aí no versículo 11. O primeiro chamava-se. É isso que está falando? Chamava-se. Porque faz tanto tempo atrás, tantos milhões de anos aí, é isso que está falando? Chamava-se? Não, como? Chama-se, é presente, irmão. É como se Deus estivesse falando para você, ei, filho, isso não é uma história, isso é uma realidade. Ei, irmãos, preste atenção, a palavra de Deus, o Espírito Santo e o que Ele tem, não é história. Eu ouvi o apóstolo Luiz Hermínio falando, não fique só estudando a história da igreja, embora a história da igreja é importante você estudar, mas é muito melhor você estudar a realidade da igreja. A igreja, ela tem uma realidade. Então, o braço, o rio, o primeiro braço, não se chamava-se, mas se chama, porque ele ainda está disponível para mim e para você. Como, pastor? Através do Espírito Santo, através da palavra, através da comunhão. Amém? Versículo 13. O segundo rio chama-se Gion. Diga comigo, Gion. A palavra Gion significa irrompendo. Diga comigo, irrompendo. Sabe o que é isso, irmãos? Quem anda no Espírito Santo não é parado. Quem é regado pelo Espírito Santo não fica ali batendo naquele limite, mas você pode até bater. É a hora que Deus fala assim, filho, você está vendo essa barreira que você está batendo aí? É porque você está prestes a entrar num novo nível, que é o Pison, que é o aumento. Eu estou te levando para uma próxima medida. Deus, o que eu faço com essa barreira? Continua bebendo do meu Espírito, continua
ouvindo a minha palavra, meditando na minha palavra, porque eu vou gerar uma força dentro de você que está em mim, mas como eu estou te regando, você vai ter a mesma natureza minha, e você vai irromper com essa barreira aí, e você vai passar isso e vai viver novos níveis em nome de Jesus. Aleluia! Deus quer te levar, irmão, a romper barreiras. Ah, pastor, lembra daquele meu problema? Irmão, tem 18 anos que você está na casa do Pai. Pastor, ainda estou com aquele problema. Você acha que você precisa de vencer aquele problema? Não. Você precisa de ter comunhão com o Espírito Santo e deixar Ele te regar e Ele te cercar, ao ponto de nada mais te nutrir, senão somente o Espírito Santo. O terceiro rio, o nome do terceiro braço, porque o rio é um só, mas a característica do terceiro braço do rio é tigre. Sabe o que é isso, irmão? O que a palavra tigre significa? Alguém chuta? Tigre, pastor. Rápido. Sabe o que é isso, irmãos? Você pode até viver uma situação, mas você não vai viver a vida toda, porque além de Deus te aumentar, fazer você irromper, Deus vai fazer você ser rápido, a você vencer dificuldades, problemas numa velocidade, porque Deus tem pressa, e não só Deus tem pressa, mas Deus também tem um plano na sua vida, e Ele não pode ver você o tempo todo só com problema. Então Deus, Ele vai fazer você ser rápido, você vai avançar rápido. Essa é uma característica natural da igreja que é regada pelo Espírito Santo. E por último, no versículo 14, o final, e o quarto é Eufrates. A palavra Eufrates significa frutífero. Diga comigo, frutífero. É impossível, irmãos. Quando eu tenho comunhão, quando o Espírito Santo começa a me regar através da sua palavra, através do seu Espírito, Ele traz junto com Ele mesmo os frutos. Ele me torna uma pessoa frutífera. Quer amor? Anda comigo. Eu vou ter fruto chamado amor. Se quer paz, anda comigo, que você vai me ver. Não que eu estou, mas o Espírito me colocou num lugar chamado paz. Conversava com um pastor amigo esses dias. Ele fala, pois é, pastor, minha esposa fala, mas você espera em Deus demais. Os problemas acontecendo, ele falou, vamos esperar em Deus, mas você espera demais em Deus. Porque há lugares, lugar de paz. A tempestade estava acontecendo. Aonde Jesus estava, irmão? Dormindo no barco. Porque ele era o quê? Ele tinha um lugar de paz nele. A paz reinava. Se você andar com o Espírito Santo, você vai ter longanimidade. Porque tem crente que começa a fazer uma coisa, logo perde o ânimo. Não, mas quando eu ando com o Espírito Santo, não, filho, vamos aí, vamos firme. Sabe por quê, irmão? Uma das coisas que o Espírito Santo faz é Ele entender que nós temos um aumento, que Deus vai nos colocar sobre uma nova medida, e Ele vai nos dando perseverança, ousadia, intrepidez. Eu não abro mão, Deus vai me abençoar, Deus vai romper o que eu estou vendo hoje, amanhã eu já não vou ver mais, porque Deus vai me tirar desse lugar e vai me colocar no outro lugar. Ah, pastor, e daí? E daí que agora depois Ele vai me dar frutos. Quando alguém me perguntar alguma coisa, eu falo, cara, eu já estive nesse lugar aí, só que hoje eu não estou mais. Como que você fez? Eu comecei a ter comunhão com o Espírito Santo.